Imagine só, a Europa está diante de um dilema que pode definir o futuro das relações internacionais. De um lado, a pressão para ajudar a Ucrânia com recursos concretos, do outro, o respeito às regras que sustentam a confiança no sistema financeiro global. E no centro dessa encruzilhada, os ativos russos congelados na Bélgica, cerca de 200 bilhões de euros, tornaram-se a peça-chave de um jogo geopolítico sem precedentes. Afinal, o que está em jogo não é apenas o destino desse dinheiro, mas a própria credibilidade das instituições ocidentais. Se a União Europeia decidir confiscar esses recursos e repassá-los a Kiev, estará abrindo um precedente perigoso. Países que hoje confiam seus ativos a bancos europeus podem repensar essa estratégia. Afinal, quem garantiria que amanhã seus próprios recursos não seriam usados como moeda de troca em conflitos alheios? A Bélgica, em particular, tem muito a perder. Seu papel como centro financeiro internacional ficaria seriamente abalado se investidores começarem a migrar seus depósitos para jurisdições mais previsíveis, como Hong Kong. Mas há alternativas. Uma delas é transformar esses ativos congelados em garantia para empréstimos à Ucrânia. Bancos privados poderiam antecipar recursos a Kiev, usando os fundos russos como colateral. Assim, a Europa evitaria o confisco direto, preservando a segurança jurídica, mas ainda assim ofereceria um alívio financeiro imediato ao país invadido. Não seria a solução ideal para a Ucrânia, mas seria um meio-termo viável, e bem mais palatável para os líderes europeus, que precisam equilibrar princípios e interesses. O que não falta é pressão para que algo seja feito. A Rússia, claro, não fica de braços cruzados. Desde o início da guerra, Moscou vem alertando sobre consequências severas caso seus ativos sejam tocados. E não se trata apenas de retórica. Cada declaração de autoridades russas, cada ameaça velada, é um lembrete de que o Kremlin está disposto a retaliar. Seja por meio de sanções econômicas, seja explorando divisões entre os países ocidentais, a Rússia não medirá esforços para evitar que esse dinheiro chegue às mãos de Kiev. Enquanto isso, a máquina de guerra russa segue a todo vapor. Os gastos militares do país dispararam. Em 2024, devem ultrapassar 160 bilhões de dólares, o dobro do que era investido em 2022. De onde vem esse dinheiro? Parte dele vem do próprio ouro das reservas internacionais, que o governo começou a vender discretamente aos cidadãos, em pequenas quantidades. Outra fatia é obtida cortando gastos sociais e redirecionando recursos de projetos civis para o esforço bélico. A mensagem é clara. Para Putin, a guerra é prioridade absoluta, mesmo que isso signifique sacrificar o bem-estar da população. A pergunta que fica é: até quando a Europa conseguirá adiar uma decisão? A cúpula de 18 de dezembro será um teste crucial. Os líderes europeus terão que escolher entre agir de forma pragmática, encontrando uma solução que ajude a Ucrânia sem abalar os alicerces do sistema financeiro, ou ceder à inércia, deixando que a indecisão prolongue o sofrimento de milhões. Uma coisa é certa, o tempo está se esgotando e cada dia sem uma resposta clara fortalece a posição de Moscou. A Europa precisa agir, mas com inteligência para não trocar um problema por outro ainda maior. A cúpula de 18 de dezembro não será apenas um encontro protocolar, mas um divisor de águas. Cada decisão tomada ali ecoará muito além das salas de negociação, moldando não só o futuro da Ucrânia, mas o próprio equilíbrio geopolítico do continente. Moscou observa, calcula e espera, e cada hesitação europeia é interpretada como um sinal de fraqueza, um convite para avançar. A questão não é mais se a Europa agirá, mas como fará isso sem se enredar em armadilhas financeiras ou diplomáticas. Os desafios são imensos, mas as soluções existem, desde que haja coragem para enxergá-las. O congelamento dos ativos russos, por exemplo, não é apenas uma medida punitiva, é uma alavanca estratégica. Esses recursos, hoje paralisados, poderiam ser transformados em garantias para empréstimos de reconstrução, injetando bilhões na Ucrânia sem sobrecarregar os contribuintes europeus. O dinheiro já está lá parado, esperando para ser usado. A pergunta é: por que deixá-lo apodrecer quando pode salvar vidas e cidades inteiras? E aqui reside o paradoxo russo. Moscou insiste em apresentar a guerra como uma operação especial, mas seus argumentos desmoronam quando confrontados com a realidade. Se a invasão foi justificada por objetivos nobres, por que tanto medo de que o mundo reconheça a verdade? Por que a obsessão em manter os ativos congelados como prova de que tudo correu conforme o planejado? A resposta é simples, porque no fundo, o Kremlin sabe que a narrativa não se sustenta. E é exatamente por isso que a Europa não pode ceder. Cada concessão, por menor que seja, será explorada como uma vitória propagandística,
uma validação de que a agressão compensa. Mas há outro fator em jogo: o tempo. A Rússia joga com a exaustão ocidental, apostando que a fadiga e as divisões internas enfraquecerão a resistência. E infelizmente em alguns momentos, essa estratégia parece funcionar. Cada dia sem uma decisão clara é um dia a mais de sofrimento para os ucranianos, e um dia a menos de credibilidade para a Europa. O bloco não pode se dar ao luxo de repetir os erros do passado, quando a indecisão permitiu que conflitos se arrastassem por décadas. Desta vez a resposta precisa ser rápida, coordenada e implacável. Quanto aos riscos econômicos, são reais mas administráveis. A história mostra que sanções funcionam quando aplicadas com inteligência e persistência. O colapso da União Soviética não foi causado apenas pela queda dos preços do petróleo ou pela corrida armamentista, mas pela incapacidade de se adaptar a um mundo em transformação. A Rússia de hoje, apesar de suas reservas financeiras, enfrenta dilemas semelhantes: um sistema dependente de commodities, uma economia refém de sanções e uma elite que prioriza o poder sobre o bem-estar da população. A diferença é que, desta vez, o Ocidente tem as ferramentas para acelerar esse processo se tiver a vontade política para usá-las. A cúpula de dezembro será, portanto, um teste de maturidade. Não se trata apenas de liberar fundos ou aprovar pacotes de ajuda, mas de enviar uma mensagem clara: a Europa não aceitará a impunidade. Os ativos russos não são um prêmio de consolação, são uma garantia de que a justiça será feita. E mais do que isso, são a prova de que, quando a ordem internacional é desafiada, as democracias sabem se unir para defender seus valores. O momento exige ação, não retórica. E a escolha é simples: ou a Europa assume o papel de protagonista na construção de um futuro mais seguro, ou se resigna a ser espectadora de sua própria irrelevância. A Ucrânia não pode esperar, e a história certamente não perdoará quem falhou quando mais precisavam. Mas a verdade é que a Europa não pode se dar ao luxo de hesitar. Enquanto potências globais como os Estados Unidos mobilizam recursos com agilidade, o continente europeu enfrenta desafios estruturais, desde a arquitetura de seu sistema financeiro até os limites impostos por suas próprias regras fiscais. Isso não significa, porém, que a ajuda não virá. Significa sim que ela exigirá mais criatividade, mais ousadia e, acima de tudo, mais determinação. O que está em jogo não é apenas o volume de apoio, mas a capacidade de demonstrar que a Europa é capaz de agir com a mesma rapidez e eficácia que seus aliados. Seja por meio de financiamentos diretos, de mecanismos de crédito inovadores ou de parcerias estratégicas, uma coisa é certa: a assistência chegará. A questão não é se, mas como e com que grau de ambição. Os próximos dias serão decisivos. As primeiras semanas de janeiro trarão respostas concretas e o mundo estará atento. O que não pode acontecer é a Europa se contentar com soluções pela metade, como se a urgência da Ucrânia fosse negociável. A história não julgará apenas os que agiram, mas também os que agiram tarde demais. E neste momento não há espaço para atrasos.